Na Grécia Antiga, a busca pelo entendimento do cosmos levou ao surgimento de tecnologias surpreendentes. Um dos maiores exemplos é o mecanismo de Anticítera. Descoberto em 1901, o mecanismo de Anticítera é um artefato que intrigou estudiosos, revelando uma compreensão astrológica avançada para sua época. Este dispositivo, uma verdadeira máquina do tempo, era capaz de prever posições astrológicas e eclipses com impressionante precisão, desafiando percepções do conhecimento antigo. A complexidade do mecanismo apresenta um paradoxo, como uma civilização tão antiga conseguiu uma tecnologia tão avançada, muito antes da Revolução Científica. Os registros históricos indicam que a ciência grega floresceu com uma combinação de matemática, astronomia e a busca pelo conhecimento, moldando a civilização ocidental. Este intrigante dispositivo ainda levanta questões sobre o que realmente sabemos sobre o passado e a história do progresso humano até hoje. Enquanto exploramos as profundezas do mar Egeu, a história do naufrágio se revela, escondendo uma relíquia que poderia reescrever a ciência. O local do naufrágio, descoberto em 1900, fica próximo à ilha de Anticítera, um ponto de passagem comercial importante da Grécia Antiga. Divers da época foram os primeiros a mergulhar nas águas misteriosas, em busca de tesouros sem saber o que realmente encontrariam. Com suas escavações, eles descobriram não apenas riquezas, mas também o mecanismo de Anticítera, um quebra-cabeça de bronze e engrenagens. Essas engrenagens, cuidadosamente esculpidas, tornaram-se o centro da atenção acadêmica, desafiando teorias sobre a tecnologia antiga. Estudos revelaram que o mecanismo era um computador analógico, capaz de prever eventos astronômicos e eclipses. Esse achado questionou a noção de que a ciência da Grécia Antiga era primitiva, uma crença comum até aquele momento. Muitos especialistas começaram a reavaliar o conhecimento técnico e científico da civilização helênica. O mecanismo demonstra que os antigos possuíam um entendimento sofisticado da astronomia e mecânica. Embora as engrenagens tenham resistido ao tempo, muitas partes ainda permanecem desconhecidas, despertando curiosidade e debate. A história do mecanismo de Anticítera é uma janela para um passado que sempre podemos aprender mais. E assim, enquanto buscamos entender este artefato, novas perguntas sobre o conhecimento humano continuam a emergir. E assim, enquanto buscamos entender este artefato, novas perguntas sobre o conhecimento humano continuam a emergir. A pesquisa continua. Pesquisadores utilizam tomografia computadorizada para estudar o mecanismo de Anticítera de forma não invasiva. Revelações surgem. A análise tridimensional do artefato revela engrenagens e insígnias. Essa complexidade impressiona do ponto de vista científico. Observou-se que as engrenagens estão perfeitamente calibradas, sugerindo um conhecimento de mecânica avançado para a época. Os cientistas começam a debater a finalidade do mecanismo. Algumas teorias sugerem que era utilizado para prever eclipses. Fachadas de templos antigos são analisadas, suportando a ideia de que os gregos tinham um entendimento profundo do cosmos. Documentos históricos são revisados. Registros sugerem que o mecanismo de Anticítera foi utilizado por astrônomos na Grécia Antiga. Os astrônomos gregos, como Hiparco, são mencionados. Suas obras influenciaram a astronomia por séculos. Gravuras de antigas galáxias e planetas surgem, revelando como os gregos viam seu lugar no universo. A complexidade do artefato leva a uma reflexão: a tecnologia grega era mais avançada do que os registros históricos sugerem. A história do mecanismo de Anticítera é entrelaçada com a cultura grega, um símbolo da busca por conhecimento e verdade. Estudiosos investigam outros artefatos da época, buscando entender se existiam mais dispositivos semelhantes na Grécia. Relatos de outros dispositivos semelhantes são escassos, mas isso não diminui o fascínio pelo mecanismo de Anticítera. O debate se intensifica: seria o mecanismo um produto isolado ou parte de uma tradição científica mais ampla? À medida que novas tecnologias de pesquisa se desenvolvem, novos detalhes sobre o mecanismo continuam a ser revelados. Pesquisas atuais buscam também preservar o próprio artefato, ameaçado pelas consequências do tempo e do mar. Alguns cientistas sugerem que o mecanismo poderia ter influenciado o avanço da tecnologia na Idade Média. A conexão entre o conhecimento grego e as eras posteriores evidencia a continuidade da busca por entender o cosmos. O mecanismo de Anticítera não é apenas um artefato, é um testemunho da capacidade humana de criar e inovar. Hoje, ele é símbolo de curiosidade e determinação, inspirando novas gerações de cientistas e inventores.
A cada nova descoberta, revela-se que a história da ciência é uma tapeçaria rica, repleta de conexões esquecidas. O mecanismo de Anticítera nos ensina que o legado do conhecimento é um bem inestimável a ser preservado e explorado. Refletindo sobre o impacto da tecnologia antiga, nos perguntamos até onde vai nossa compreensão do que os gregos sabiam. O mecanismo continua a instigar curiosidade, mostrando que a história da ciência ainda guarda muitos mistérios por desvendar. Enquanto a curiosidade sobre o mecanismo de Anticítera cresce, especialistas se perguntam sobre outros conhecimentos perdidos na história. Estudiosos iniciam uma investigação sobre documentos históricos que podem revelar inovações esquecidas da Grécia Antiga. Um estudo revela que existem referências a dispositivos similares ao mecanismo, indicando uma rede de conhecimento. Pesquisadores discutem se a tecnologia grega foi amplamente acessível ou limitada a uma elite privilegiada. Outros artefatos começam a emergir de escavações, sugerindo uma cultura tecnológica mais avançada do que se imaginava. As descobertas levantam a questão quantos outros conhecimentos foram perdidos ao longo dos séculos. Uma conferência reúne especialistas para discutir o impacto do mecanismo na compreensão da ciência antiga. Debates revelam a importância de resgatar a história científica para a evolução do conhecimento contemporâneo. Investigações em outros contextos culturais mostram que avanços semelhantes podem ter surgido em diferentes partes do mundo. Essas conexões globais ampliam a visão sobre como o conhecimento sempre flui e se transforma ao longo do tempo. Com cada nova descoberta, a essência da curiosidade humana permanece, impulsionando ainda mais a busca pelo saber. A jornada pelo entendimento do mecanismo de Anticítera continua, unindo passado e futuro em uma corrida pelo conhecimento. Ao revisitar o mecanismo de Anticítera, os pesquisadores reexaminam as engrenagens e escrevem novas teorias sobre sua complexidade. Estudos recentes sugerem que o artefato era uma parte de um entendimento mais amplo sobre astronomia e desenvolvimento tecnológico da época. Disfarçados em mitos, muitos dos feitos gregos permanecem inexplorados, levantando questões sobre o que mais foi perdido com o tempo. Entramos no dilema contemporâneo como nossas tecnologias modernas respeitam ou desafiam as inovações do passado. A conexão entre o passado e o presente nos lembra que a curiosidade científica e o desejo de entender são eternos. Assim, deixamos a audiência para refletir que outras verdades ainda estão escondidas nas sombras da história da civilização.